E aí, pessoal, atuação abaixo da crítica, mais uma derrota, zona do rebaixamento e problemas que se repetem. Esse foi o Grêmio na noite desta quarta-feira, na derrota para o Fortaleza. Vamos falar um a um dos tantos e tantos problemas que parecem não ter hora para acabar no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O técnico Renato Portaluppi começou a perder o jogo na escalação. O Grêmio começou o jogo com o JP Galvão, com o Nathan Fernandes no banco, com o Pavon pelo lado direito, sem a figura de um meia. Jogou com 3 volantes, mais uma vez com o Duqueiroz. Jogou com o Gustavo Nunes, mas em nenhum momento conseguiu ser um time dominante contra um Fortaleza que, se compararmos com os últimos anos, não tem nada do bom time que Vojvoda montou em temporadas passadas. Fortaleza praticamente não criou, o Grêmio também não, é verdade, até que no finalzinho do primeiro tempo, uma chuvarada, um cruzamento, o jogador do Fortaleza, o Tinga, tenta dar uma bicicleta e o Rodrigo Eli, um dos jogadores contratados pelo Grêmio para fazer naquela janela do ano passado, a pior janela da história, faz o pênalti, se jogando com braços abertos em direção à bola. Fortaleza ali faria 1-0. Na sequência desse lance, o PP, volante, entra com um carrinho meio sem contexto e acaba expulso. Naquele momento, o Grêmio, ao encerrar o primeiro tempo, estava perdendo 1-0 na casa do Fortaleza, sem um jogador. No segundo tempo, o Nathan Fernandes entrou no lugar do JP Galvão. O Renato tentou compor um ataque com velocidade, mas também não conseguiu nunca ser efetivo. Nathan Fernandes acabou, inclusive, errando o único gol que o Grêmio teve a oportunidade de fazer bem no fim do jogo, num rebote da trave, num chute do Rodrigo Eli. Ou seja, nem Nathan Fernandes escapou de uma noite terrível. O goleiro Marquezin, que foi uma das surpresas do Renato, acabou fazendo grandes defesas no segundo tempo e evitou o pior, porque dentro do campo o merecimento do segundo tempo do Grêmio era de uma goleada, de um jogo para 3, 4 gols. O Grêmio é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, jogando nada, com uma ideia de que se não fizer algo, vai cair. Se não modificar as suas estruturas, vai cair. E isso precisa fazer parte da análise do Grêmio de agora em frente. Não pode o Grêmio ficar passivo, dando uma ideia de um clube que está passando por uma grande crise e que isso faz parte. Não, não faz parte. Desde que o Grêmio voltou da enchente, o Grêmio perdeu as 4 partidas que jogou. Por quê? Pela logística, porque treinou pouco, porque não tem ritmo. O Inter, quando eu estou gravando esse vídeo, está ganhando do Corinthians. Não sei se vai ganhar até o fim, espero que não. O Juventude ganhou o seu jogo. Ou seja, físico não é, ritmo de jogo não é. Ah, mas a logística. A logística, ela não atinge o Juventude, que tem casa, mas ela atinge o Inter da mesma maneira. E o aproveitamento do Inter é muito melhor. O Grêmio tem 0% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro pós-enchente. As escolhas do Grêmio, que passam pela dificuldade do Renato, estão claras. Rodrigo Eli joga sempre. JP Galvão joga sempre. Reinaldo joga sempre. E o Grêmio tem perdido sempre. Por que não tentar diferente? Esse é o erro do Renato. Com relação aos dirigentes, sobretudo a Antônio Brum, o vice-presidente de futebol, os erros são mais fortes. Porque esses jogadores foram contratados e não dão resultado. E os dirigentes precisam ser cobrados por isso. O momento é de tensão, de preocupação. Para completar isso, o Grêmio parece entrar em litígio com a Arena. Eu espero que não seja um litígio, mas parece entrar em litígio com a Arena
e o que pode indicar uma demora para voltar para casa. E isso pode ser definitivo, tragicamente definitivo, para o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa ter força para reverter o momento, precisa se unir em torno da causa. Agora tem Grenal no sábado, depois tem o Atlético Goianiense fora, depois tem ainda o Fluminense já jogando dentro do Rio Grande do Sul, porque parece que caiu a ficha, porque o Grêmio jogaria essa partida em Brasília. Então, existem situações, sim, fundamentais para a mudança do momento do Grêmio, que precisa cortar na própria carne, que precisa afastar alguns jogadores, que precisa trocar as escolhas do Renato, que precisa cobrar os dirigentes que erraram tanto na construção desse trabalho. O Grêmio precisa mudar. Eu não sou dos que acham que neste momento o Renato seja a sua saída seja fundamental para a evolução do Grêmio, neste momento. Mas o Renato precisa dar mais. O Renato precisa dar mais. Com relação a contratações, o Grêmio obrigatoriamente precisa acordar. O Grêmio tem que contratar lateral esquerdo ontem. O Grêmio precisa contratar meia para ajudar o Cristaldo ontem. O Grêmio precisa contratar 1 ou 2 atacantes já. O Grêmio não pode imaginar que com este grupo que foi montado, o Grêmio vai escapar, porque não vai escapar. Não vai escapar. A preocupação, ela existe, ela é importante e ela precisa, neste momento, estar na cabeça dos dirigentes. Os torcedores do Grêmio estão, sim, incomodados. Muito incomodados. Os torcedores do Grêmio estão muito preocupados. E isso precisa estar dentro do Grêmio também. Não me parece que dentro do Grêmio a gente tenha isso. Não me parece. Pelo contrário. O que parece é que nesta hora, o Grêmio, os dirigentes, sobretudo, e o Renato são soberbos. E de soberba, com soberba, nós não vamos escapar. Nós vamos escapar com trabalho e com uma melhora nos processos do Grêmio. O Grêmio precisa melhorar esses processos. Obrigatoriamente o Grêmio precisa melhorar esses processos. O Grêmio não pode, sob nenhuma hipótese, criar nenhum tipo de subterfúgio para encarar a crise. A crise está posta. O Grêmio caminha para a segunda divisão se não tomar alguma atitude muito, mas muito drástica. E isso precisa ser feito ontem. Porque sábado tem Grenal. E se o Grêmio perder o Grenal, isso pode ser insustentável. Está na hora de se mexer. Fundamental que o Grêmio se mexa. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.